gente recapitular, eu terminei a aula passada dizendo que, então, aquela mesma crítica que Caravaggio sofria com relação à sua obra, no momento em que o barroco ainda era visto como algo de mau gosto, em vários casos, é exatamente o que consagrou Caravaggio a partir do século XX. Né? Caravaggio vai ter uma grande exposição organizada pelo Roberto Longhi na Itália, em 1954, justamente para colocar pela primeira vez à mostra um grande número das telas do Caravaggio reunidas. E a partir daí é que começa novamente o interesse pela obra do Michelangelo Caravaggio. Né? Até então, ele passa por um período de ostracismo, que a gente vai entender um pouco também, que tem um pouco de relação com a própria chegada do iluminismo, da estética arcadista, não é? E aí, por isso, Caravaggio passa a ser algo muito obscuro na história da arte, só vai ser recuperado pelos modernos e contemporâneos, o que vai justificar muito as releituras de Caravaggio que nós vemos na arte até os dias de hoje. Então, para a gente começar, só recapitular algumas questões nessas telas de autoria do Caravaggio, eu quero mostrar essa tela para vocês, que aparentemente ela foi pintada em 1600, tá? Possivelmente em 1600, 1601, então é o auge, né, o período auge da produção do Caravaggio, enquanto estando sob tutela do cardeal Del Monte, né? Mas se nós olharmos essa tela e o contexto dela, quer dizer, o que está dentro dela, parece-nos que se trata de uma daquelas cenas cotidianas que ele pintava, né, que aconteceram ali no momento contemporâneo a ele, pelas vestimentas, pela forma como as pessoas, pelo local onde as pessoas estão. Então parece uma cena, de fato, de uma reprodução daquele local dos bairros baixos de Roma que ele frequentava, como eu falei para vocês, cercado de bêbados, ladrões, jogadores, prostitutas, etc. Né? Só que o nome desse quadro é A Vocação de São Mateus. Né? E reproduz o momento em que Cristo encontra com Mateus, que era um cobrador de impostos, está lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus, era um cobrador de impostos e é chamado a seguir Jesus Cristo com os outros apóstolos. E aí a gente pode pensar, né? Nossa, mas o que tem a ver então essa cena bíblica, né? Esse chamado de São Mateus, com essa tela que a gente está vendo aqui, que reproduz uma Roma do século XVII. Bem, como eu falei na aula passada, todas essas telas do Caravaggio que eu procurei trazer para você, a grande maioria, pelo menos, trata de criar narrativas, situações que estão acontecendo no momento em que se registra na tela, como uma fotografia. Lembra que eu falei para você? Quase como uma fotografia de um momento, de um determinado momento cristalizado no tempo. Essa tela, ela tem uma disposição dos personagens e das ações e dos gestos que dizem muito mais, se nós olharmos em detalhes, do que simplesmente o plano geral do que está acontecendo, como eu falei, que pode ser lido como uma mera cena cotidiana. Por exemplo, esta figura aqui então, São Mateus. Né? Ele está centralizado aqui, ladeado por alguém que está olhando ele contar moedas, alguém curioso aqui vendo ele contando essas moedas, né? E aqui a gente já tem um personagem que o gestual dele parece nos dizer que ele está se precipitando para saber quem é que está entrando ali naquele local no momento. Essa mão dele aqui já quase se dirigindo ao florete que ele está segurando, a espada que ele está segurando aqui, né? E percebam que Jesus, na realidade, a representação do que seria Jesus chamando Mateus a segui-lo, é essa figura que está completamente obscurecida pela penumbra. De novo, nós temos um halo focal
né, de luz entrando pelo ambiente, por esse local onde eles estão. Só que Caravaggio, uma das características da pintura dele é justamente colocar, não necessariamente à luz ou explicitamente, aquilo que há de mais importante dentro das suas telas. Muitas vezes é muito mais importante aquilo que está às escondidas, aquilo que não está claro aos olhos do espectador. Justamente para que aconteça aquilo que eu falei lá na primeira aula, que é provocar o espectador a interagir com aquilo que está vendo. Isso é um procedimento muito próprio da arte moderna, como eu também já devo ter mencionado, mas a gente vai ver aqui, né? E esse Jesus, então, ou essa representação do que seria Jesus convocando São Mateus, está completamente obscurecido. Ou seja, embora ele seja a figura tão importante quanto o próprio convocado aqui, Caravaggio optou por pintá-lo na penumbra, tá? Obscurecido pela sombra. Aí a gente, vamos decompor um pouco a imagem. Está aqui a cena um pouco mais aproximada, as moedas aqui, e aqui eu coloquei, né, um close, né, do Mateus na hora em que ele se identifica ou, pelas feições e pelo gesto, se admira de estar sendo chamado a seguir aquele que seria o Messias. Esse gesto aqui, a forma como foi pintado o gesto, ele é análogo ao quadro do Michelangelo, A Criação do Mundo, que é o Deus tocando, né, a mão de Adão. Vocês devem conhecer bem essa tela, né? Que ali também há uma série de elementos cifrados ali, né? Parece que tem o cérebro humano desenhado, de onde Deus está saindo, etc. Então esse é o gesto muito inspirado pela anatomia que Michelangelo usa ali, pelo escorço que ele usa na criação dele. E aqui tem um detalhe muito peculiar, que é o pé dessa figura messiânica que vem buscar o seu apóstolo, já apontando para frente, ou seja, para fora da cena. Quase como se ele tivesse certeza absoluta do que está acontecendo. Ele vai chegar, convocar o apóstolo dele e já está se dirigindo para fora com a certeza de que o chamamento será prontamente atendido. Então eu digo para vocês que prestemos atenção a esses pequenos detalhes, porque isso vai se acentuar cada vez mais à medida em que Caravaggio vai chegando ao fim da produção dele. Vai ficando cada vez mais... ele vai enchendo cada vez mais de símbolos as obras dele, né? E também vai transferindo elementos muito mais pessoais da vida dele para essas obras, né? Por exemplo, eu queria fazer um paralelo com um fotógrafo contemporâneo, que é o Henri Cartier-Bresson, né, que é um fotógrafo maravilhoso, talvez um dos grandes fotógrafos da história da fotografia como arte, não é? Porque assim como o cinema, a fotografia também não foi criada com intuitos artísticos, com finalidades artísticas, mas Cartier-Bresson, no século XX, é um dos que vai transformar isso, junto de Man Ray, né? Vai transformar a fotografia em um aparato de produção artística muito sofisticado. Essa cena, essa foto tomada pelo Cartier-Bresson foi feita em 1932 na estação de Saint-Lazare, em Paris, na França. E a estação de Saint-Lazare ela já tinha sido imortalizada numa série de obras do Monet, né? O Monet tem uma série de quadros que chama Gare de Saint-Lazare, então, né, já é um local que já havia sido imortalizado. Agora, quando nós olhamos nesse plano geral, aquilo que nós vemos, já é muito bonito nós prestarmos atenção em como, no momento em que o Cartier-Bresson cristaliza na fotografia dele, né? Quer dizer, o momento exato em que esse viandante, esse transeunte, salta a poça d'água, então aqui ele não está nem tocando o chão, né? Só que existe uma espécie de leitura narrativa, tanto da fotografia, que a gente já pode observar no Caravaggio, que é a apreensão de um momento que já não é mais aquele no seu resultado final. Ou seja,
O mais importante aqui para a gente é que o Cartier-Bresson, assim como alguns quadros do Caravaggio que a gente viu, captura o momento imediatamente antes do que algo de fato acontece ou imediatamente depois de algo acontecer. Tá? É mais ou menos como o livro do Salinger, né? O Apanhador no Campo de Centeio. Né? Alguém já leu aqui? Está em tradução nova. O Apanhador no Campo de Centeio é um livro de 200 páginas que conta tudo o que aconteceu antes de um fato importante acontecer de fato e depois que algo muito importante que a gente não sabe já aconteceu também. Está naquele meio termo. Né? E é o que acontece com essa foto e é o que acontece com a pintura de Caravaggio. Por que eu estou dizendo? E eu digo que é importante também nessa fotografia e nas fotos do Cartier-Bresson e nas obras de arte modernas e contemporâneas, nós prestarmos atenção aos pequenos detalhes para compreendermos a importância da obra e a qualidade da obra. Né? Como eu falei para vocês, nós temos, em princípio, bastante... esteticamente é muito regozijante, né, ver essa cena, o momento em que ela foi tomada, mas olha que interessante aqui, ó. Lá atrás, nós temos um cartaz de uma bailarina que faz o mesmo movimento que o Cartier-Bresson pegou acontecendo ali. Né? É claro que no caso da fotografia, o imponderável é muito importante, assim como no cinema. Mas o olhar artístico é capaz de prever, depois de um certo treino, né, e de um certo treino para observação, sobretudo, qual o momento exato de tomar uma imagem. Então, o que eu estou dizendo aqui é exatamente isso. É possível ler tendências da arte contemporânea e da arte moderna que já se manifestam lá atrás, principalmente por conta de uma teoria da estética que chama-se estética relacional. Tem um livro que chama Estética Relacional, de um autor chamado Nicolas Bourriot, francês. É uma teoria relativamente nova, que eu vou explicar um pouco mais adiante como é que funciona essa estética relacional. Mas, grosso modo, de maneira sucinta, o Bourriot acredita que após a Segunda Guerra Mundial, quando começa a ser contado o período da arte contemporânea, né, no Ocidente, não mais existe aquele velho romantismo das vanguardas, né, todos os ismos que a gente já conhece, de negar completamente o legado da arte anterior a eles, no sentido de construir uma nova arte dali para frente. Né? O que existe, por isso se chama relacional,